Eu sou a Sumika, médica geriatra da Goki Geriatria, uma equipe especializada em cuidar de idosos. Hoje eu estou aqui com a Francisca, a nossa fisioterapeuta, para falar sobre as mudanças do corpo do idoso. Francisca, conta um pouco sobre você pra gente. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Francisca, eu sou fisioterapeuta, especialista em neurologia clínica e mestre em ciências pela USP. Francisca, conta pra gente quais são as mudanças no corpo do idoso. Bom, a gente sabe que o envelhecimento é um processo fisiológico natural, ela acontece com todos, inclusive está acontecendo com a gente, porque esse processo inicia aos 30 anos de idade, certo? Mas esses processos todos, eles trazem algumas alterações no nosso corpo que vão ser assim realmente bem evidentes a partir de uma determinada idade. A gente está falando de idoso, né? Então a gente pode observar nessas pessoas, nesses idosos, alterações estruturais, por exemplo, principalmente na coluna. Tem relação muito com a questão da fraqueza muscular, né? A gente perde massa muscular com o tempo, né? Com o envelhecimento, isso é super natural. Mas isso vai acarretar, né, problemas nessas estruturas. Então essa pessoa vai ficar um pouquinho mais anteriorizada, o tronco, né, por vários motivos, fraqueza de musculatura anterior, fraqueza de musculatura posterior, as vértebras elas se fundem, perde lubrificação, né, desses discos, então elas acabam reduzindo. Por isso que quando você tiver aí seus 70, 80 anos, sua altura vai ser bem menor do que quando você tinha aí seus 30, quando iniciou todo esse processo. Então essas estruturas elas se alteram, né, por um fator natural, elas vão acarretar esse problema estrutural, mas isso aí a gente pode tentar resolver de alguma forma, por isso que a fisioterapia está aí, por isso que as médicas estão aí, a equipe multiprofissional trabalha toda em cima disso, mas a fisioterapia tem um enfoque super especial nessa questão das estruturas. Então esse paciente vai desenvolver uma hipercifose, vai desenvolver uma hiperlordose, anteriorização da cervical, isso acontece, é natural, mas a gente tem como melhorar tudo isso aí, tá? E Francisca, que coisa, né? A gente envelhecendo, a gente tem então uma tendência de achatar e encurvar, né? Com a famosa corcunda. Sim. Por outro lado, a gente sabe também que o envelhecimento nos faz perder então a massa muscular e num ritmo normal é algo em torno de 1 a 3% por ano. Isso no envelhecimento normal. Que dirá então quem é sedentário, quem come mal pode ser muito maior. E nesse sentido, Francisca, eu queria te pedir para nos contar como é essa questão da alteração da fibra muscular, porque impacta muito no que a gente pode fazer para combater isso, né? Exatamente. Essas alterações, como eu falei anteriormente, elas levam, né, a essa estrutura toda, essa mudança na nossa estrutura. Então você fica mais corcunda, né? Fica com a cabeça anteriorizada pela essa fraqueza muscular. A gente tem uma ação, né, dentro dessa questão que é o fortalecimento. Então a gente muda essa estrutura, né, que existem fibras musculares de força e de resistência. A gente pode trabalhar essas fibras e a gente consegue estabilizar, melhorar pelo menos esse padrão, né, físico, e para melhorar um pouco a sua qualidade de vida. Então para deglutir, que isso interfere também, né, doutora, na deglutição, interfere em outros aspectos também. Então o fortalecimento dessa musculatura é de extrema importância. Não só por uma questão de manter a sua estrutura física, mas também pela questão da saúde, né? A gente, quando fala de envelhecimento, a gente tem que pensar também em prevenção. Isso é super importante. Prevenir é sempre muito mais importante do que tratar a doença em si ali já instalada, né, doutora? É verdade, Francisca. Então, se você tem aí seus 30, 40, 50 anos e está nos vendo, essa é a hora da gente combater a corcunda lá na frente, porque a gente tem a chance de construir uma estrutura muscular mais sólida, uma estrutura óssea mais sólida para a gente prevenir e não ter as perdas lá na frente, né? Então, com esse gancho, um idoso que tem os seus 70, 80, 90 anos, a gente tem menos chance de construir musculatura, mas a gente ainda tem, né, Francisca? Sim. Como é que a gente pode estimular o idoso em casa mesmo? Para quem está em casa poder fazer algo que
se fortaleça, né? Eu vou dar uma dica rapidinho, que comer bem já é um ótimo começo, tá? Então isso é fundamental, a gente vai falar em alguns vídeos aqui pra frente da Geriatria, mas a Francisca vai falar então sobre como a gente consegue melhorar isso em casa. Exatamente. A alimentação, como ela disse, é de extrema importância, né? Então, a boa alimentação vai trazer para você mais benefícios, você vai ganhar mais músculo. Sem alimentação, não tem como você ganhar um bom músculo, tá? Um músculo mais forte, isso é essencial. A segunda parte essencial do ganho de massa muscular é o treino. Então, a gente pode fazer exercício em casa, a fisioterapia orienta, ela vai lá e passa tudo para você, de acordo com a sua necessidade, as atividades que são necessárias para fortalecer a musculatura. Então, a gente vai avaliar a sua postura, avaliar a sua vida de uma forma geral e vai indicar a melhor forma de tratar essa problemática, tá? Os exercícios podem muito bem ser feitos em casa, são super fáceis, né, de aprender, super tranquilos e com certeza vai mudar muito aí a sua função na vida. Ela te ajuda muito, né, nas questões físicas, emocionais, psíquicas e também cognitivas. Tá joia. Francisca, eu queria que você desse 3 dicas, então, de como uma pessoa, nos seus atos do dia a dia, pode melhorar a postura e a imagem do corpo, mesmo sendo idosa. Excelente, olha, excelente pergunta essa. 3 diquinhas. A primeira, é muito interessante que você se estimule. Por exemplo, para você estimular a sua postura, é ideal você ter um espelho na sua frente, você tenta alinhar o seu corpo da melhor forma, senta com a cadeira de frente para o espelho, tenta alinhar, né, toda essa postura, tenta se programar para quando você for andar da melhor forma possível, olhar para frente, não olhar tanto para baixo, que isso mexe bastante, né, com a nossa questão do equilíbrio. Essa é a segunda dica. E a terceira dica seja o máximo funcional possível. Então, levante, faça uma caminhada simples, 10 minutos, por exemplo, faça atividades manuais, isso também ajuda tanto na parte, né, de motora fina quanto na parte cognitiva também. Mantenha-se sempre bem alimentado, isso é muito importante, que nós temos uma tendência a reduzir muito a quantidade de alimento, isso também reduz também a nossa energia, né? E a captação ali para manter o nosso músculo bem forte e saudável. Francisca, obrigada pelas dicas. E eu tenho mais 3 sugestões para dar também. A primeira delas é a postura ao sentar. Então, nós temos com frequência sofás muito confortáveis, poltronas muito confortáveis e muito frequentemente o comprimento da parte da perna é longo, então a gente fica um pouco deitado ao sentar. Então, se você vai passar períodos relativamente longos nesse sofá ou nessa poltrona, tente se acomodar com almofadas de maneira que você fique com uma boa postura. A segunda sugestão é que você crie consciência sobre os teus atos. Então, muitas vezes você pode receber uma chamada: olha, sua postura não está boa, mãe, você está corcunda, pai, você está corcunda. Então, de fato, o fato de colocar consciência sobre a sua postura, sobre o seu caminhar ou sobre o seu sentar, vão ajudar muito. E a terceira se sinta muito bem, muito bonito como você está. Isso também nos melhora muito a postura, nos melhora muito a atitude. Então se arrume, esteja bonito, esteja arrumado, sempre para que você se apresente de maneira muito bonita no seu dia a dia. Posso dar mais uma sugestão, já que você falou de altura, de poltrona? Quanto mais alto, melhor, porque quando você está mais velho, você perde um pouco de força de musculatura de membro inferior. Então, o ideal é você elevar. Então, eleve, né, a poltrona, coloque uma almofada a mais para que fique mais alto e você consiga levantar com mais facilidade. O mesmo se aplica à cama, tá? Então, manter uma cama mais alta, porque quanto mais baixo, mais dificuldade você vai ter de levantar, por exemplo. A gente então já falou sobre como é importante a prevenção para a gente manter a nossa forma corporal boa, o que acontece com o nosso corpo, mas a gente sabe que na casa de vocês devem ter algum idoso que já está com dificuldade para andar ou está dependendo muito dos outros. Então eu queria conversar com a Francisca exatamente sobre esse idoso, né? Quando esse idoso está muito corcunda, está com dificuldade de andar sozinho, o que a gente pode fazer?
Então, existem diversas possibilidades, né? E uma delas são os dispositivos auxiliares. Tem o móvel, por exemplo, o andador, né? No caso de uma pessoa que tem esse comprometimento, essa dificuldade para marcha, o andador ele traz um pouco mais de independência. E também tem as barras que a gente coloca na parede para ele ir se segurando. Ele tem que se sentir seguro, né? Para deambular, para andar. Isso é muito importante para o idoso. Ele precisa se sentir bem para poder conseguir fazer isso. E os dispositivos auxiliares, eles são super importantes, né? Dá independência, tanto para o idoso quanto para a família, e eu acho uma excelente opção. É óbvio que precisa de uma avaliação um pouco mais, né, bem elaborada para saber que tipo de dispositivo auxiliar é importante para esse idoso especificamente, a altura, enfim. A avaliação, né, junto com a médica, é muito importante para a gente conseguir identificar a melhor forma desse paciente ser um pouco mais ativo. Tá ótimo. Nós falamos então muito sobre a parte músculo-esquelética das modificações do corpo, mas lembrando que a gente tem outras alterações que são da nossa gordura corporal. Ela pode aumentar ou não ao longo do tempo. Nossa pele envelhece, a gente vai fazer um vídeo sobre isso, vai ter um link. Mas algumas outras coisas que podem te incomodar são uma postura mais caída, corcunda, aumento do volume da barriga, a flacidez dos músculos e da própria pele são coisas que incomodam, mas fazem parte do envelhecimento. Então, nós aqui da Boki Geriatria, a gente enxerga a beleza disso tudo e eu te convido então para nos acompanhar nos próximos vídeos que vão ser postados semanalmente aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha, o seu like e a gente vai estar à disposição para os temas que vocês quiserem ouvir, para os comentários que vocês deixarem. Então, é sempre bom te ver aqui, um grande beijo e até a próxima!